Olá, empreendedores! Eu sou Lorena da Inspire e hoje a gente vai falar de um erro muito comum na maioria dos negócios, que é misturar as finanças da empresa com a minha vida financeira pessoal. Eu acredito que todo mundo já deve ter passado por isso, até porque é uma coisa, acho que até um pouco cultural, né? Como a maioria dos pequenos negócios e médios negócios começam de forma informal ou com pouca informação sobre gestão, muita gente acaba que não inicia já da maneira correta. E depois vai vivendo aquela história, é só hoje, só mais uma vez, e nisso vão se passando anos e anos e a gente às vezes não percebe o prejuízo que isso causa para a empresa, não só financeiro, porque isso pode gerar multas, isso, né, cada vez mais a gente tem um rigor em cima disso, mas até problemas jurídicos na hora que você for se separar, por exemplo, de um sócio ou for fechar a empresa, enfim. Isso pode trazer várias consequências e eu acredito também que a maior consequência é o que acontece no dia a dia, a falta de controle, a falta de organização. Então, a gente vai falar de algumas orientações aqui para que você consiga organizar isso e acabar de vez com essa situação dentro da sua empresa. Então, a primeira coisa, na verdade, a gente deveria fazer isso de forma paralela. Mas vamos começar pela empresa, né? Porque a gente precisa saber a realidade da empresa para depois adequar a nossa vida pessoal, né? E, aliás, a gente vai ter que provavelmente fazer adequações dos dois lados. Mas a primeira coisa, eu preciso que você tenha consciência dos seus números. Saiba realmente qual é a receita da sua empresa, quais são as entradas e como elas se comportam, por exemplo, se elas acontecem mais no primeiro semestre, no segundo semestre, ou se você tem uma receita bem distribuída ao longo do ano, ou se tudo acontece em 2 meses, enfim, você precisa fazer essa análise da sua receita, como ela entra e de que forma também, às vezes, até otimizar isso, né? Por exemplo, se você usa cartão de crédito para receber, se você consegue melhores taxas, como que está o seu nível de inadimplência, tem pessoas te devendo, você tem problema com alguma forma de recebimento, de pagamento de algum cliente. Enfim, entenda toda a sua parte de receita, porque ela é muito importante. E se for possível, se você tiver, a gente precisa inclusive de um histórico dos outros anos. Porque até pela situação econômica que a gente está vivendo aqui no país, muitas empresas mudaram, né? Muito comportamento financeiro, faturamento, enfim. Então é importante até a gente entender como o seu negócio está caminhando ao longo do tempo. E aí depois a gente vai para a segunda fase, que são os custos. Como eu já falei em outros vídeos, eu acho muito interessante a gente ter uma parte de custos prioritários, que são os custos que estão ligados à nossa estratégia geral daquele ano. Então são coisas que eu preciso investir, que eu não posso deixar de fazer, que vão impactar diretamente na minha receita, para que eu alcance aquelas metas, para que realmente faça sentido ver o meu negócio funcionando naquele ano, né? Qual a melhoria, o que vai ter de novo, de diferente, qual o passo que a gente vai dar esse ano. Então, a primeira coisa seria a gente definir esse custo prioritário, que a gente vai cortar tudo, mas a gente não vai cortar ele porque ele vai impactar diretamente na parte estratégica. Depois vem os custos fixos, que a gente precisa identificar e, da mesma forma, a gente precisa analisar em que ponto a gente pode diminuir, negociar, cortar. Às vezes a gente acha assim, é um custo fixo, não dá para cortar, mas às vezes são coisas fixas que podem ser eliminadas sim. E aí depois vem os nossos custos variáveis,
Vem a parte de investimento, de empréstimo, de dívida, enfim, você precisa ter um mapeamento da vida financeira do seu negócio. E só então você vai conseguir entender se sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E eu acredito muito que o sócio ele deve ser um dos primeiros a ser remunerados. Porém, o que acontece muito no dia a dia? O gestor, o dono da empresa, ele quer ser o primeiro a ser remunerado, claro, ele tem que estar motivado, mas a gente precisa entender essa remuneração dentro da realidade da empresa. Então tem pessoas que viram donos de um negócio e acham que seu padrão de vida vai aumentar, começam a fazer várias mudanças na sua vida pessoal e usam a empresa para que isso aconteça. Então isso é uma coisa muito nociva para o negócio. Muitas pessoas acabam destruindo o seu negócio ou endividando o seu negócio por causa disso. Então a gente precisa entender a capacidade que a empresa tem de remunerar a gente também. E, claro, o ideal é que a empresa cresça ao longo do tempo para que essa remuneração também cresça. E você pode fazer isso de outras formas também, ter um prolabore menor e uma distribuição de lucro 2 vezes, 1 vez ao ano, para que a empresa sinta menos esse impacto, para que a empresa possa se programar e fazer isso de forma saudável, para que ela não se endivide, para que você tenha o padrão de vida que você deseja. Então isso é uma coisa muito importante. Primeira parte, a gente entender toda a situação da empresa e qual a realidade de remuneração para os sócios dentro desse contexto. E depois vem a parte pessoal. Eu não acredito que a empresa possa estar totalmente desvinculada da forma como os sócios administram a sua vida financeira pessoal. Então, se você é super desorganizado, se você é muito mão aberta, se você não se preocupa em economizar, em pesquisar, em pedir desconto, você vai transferir isso tudo para a empresa, mesmo que você não seja a pessoa que toma conta da parte financeira do administrativo. Não tem jeito, isso acontece mesmo, é realidade. Então a gente precisa muito levar essa cultura para dentro da nossa casa para que isso também se reflita no nosso negócio. Então você precisa da mesma forma entender quais são os seus custos, da sua família, como é a divisão, como funciona, qual é o seu padrão de vida. 99% das pessoas vivem fora do seu padrão de vida. Então você não pode querer que a empresa seja responsável por financiar esse padrão de vida que você está fora. Então você precisa entender quais são os seus custos, o que da mesma forma você pode cortar, Você precisa, como empresário, ter sustentabilidade, porque pode ser que aconteça em algum período você ficar sem a sua remuneração. Você tem que pensar na sua aposentadoria. Então são muitos fatores, mas o primeiro passo, não é uma transição fácil, não é uma coisa fácil, mas é possível e principalmente necessária que seja feita dentro do seu negócio. Então você precisa investir tempo nisso, parar, estudar, levantar esses números, fazer esses diagnósticos financeiros, analisar, e você vai ver como vai melhorar a sua gestão financeira, como você vai ver lá aquele dinheiro que pode ser investido. Você vai ver que realmente é possível mudar muita coisa quando você analisa, coloca seu foco naquele assunto. Então eu desejo que esse vídeo tenha te ajudado muito a começar a dar o primeiro passo, a entender que é possível, não é impossível fazer essa transição dentro do seu negócio. E se você gostou, compartilhe, dê um like e até o próximo vídeo.